Aí eu vou voltar um pouquinho no começo da minha fala, que eu disse que as duas estruturas ainda estão aquela discussão um pouco do século XX, né? Eu sou a favor de você ter uma política de incentivo. Agora, o que está havendo é uma política de incentivo, às vezes, meio burra, que se podia aproveitar mais. Vou dar o exemplo, a política de incentivo do Obama no governo americano sobre a questão dos automóveis. Eles aproveitaram o incentivo para quê? Para facilitar a compra de automóveis menos poluentes. O governo chega a dar incentivo sem nenhuma... Entendeu? Quer dizer, hoje, eu estou vindo de São Paulo, né? Eu peguei um táxi, aí eu estava conversando com um taxista, ele reclamando, né, que as pessoas não estão pegando táxi porque está caro demais. Aí nós passamos a contar em São Paulo os carros, todos com uma só pessoa. Você vê, em São Paulo você tem um rodízio, sabe o que está acontecendo? O carro também ficou tão barato que as pessoas estão tendo 2 carros com 2 placas, uma para rodar num dia e outro para rodar no outro. Nisso, o governo americano e até a China, né, para não parecer que é só de um lado, eles estão adotando política de incentivo, de renúncia fiscal, mas com foco na melhora da qualidade de vida, melhora do meio ambiente. Eu acho que renúncia fiscal por renúncia fiscal, da forma como está sendo feita, ela não vale a pena, porque vai chegar uma hora, quer dizer, hoje você não vê assim a perda significativa, porque a economia está numa fase boa, mas quando estiver lá na frente, talvez essa mesma renúncia, ela vai fazer falta. Paulo, queria saber a sua opinião agora, de uma certa forma. Eu discordo um pouco, porque existia no Brasil um certo privilégio de pessoas que podiam ter um certo bem de consumo. Outras não podiam. Como eu disse, eu faço política há muitos anos, e há 20 e poucos anos você chegava na casa de uma pessoa, era difícil ela ter esses bens de consumo que nós já tínhamos. Hoje você vê, eu vou dar um exemplo, o jardineiro que vai na minha casa, ele vai de veículo. A minha empregada de casa, ela vai de moto. O meu piscineiro, ele vai no carro ou na moto. Às vezes ele alterna. Na verdade, essa redução de IPI na linha branca e nos automóveis fez com que houvesse um consumo, e aquelas classes que nunca tiveram uma oportunidade de ter esses bens que nós sempre tivemos, passaram a ter. Claro que isso trouxe um problema. O trânsito das grandes cidades ficou um caos. Campo Grande não tinha esse problema, hoje passa a ter. Outras cidades também passaram a ter esses problemas de trânsito. Mas a linha branca, que é aquela linha de consumo, a gente fala fazendo propaganda, né? O pobre nunca tinha acesso a ir numa Casa Bahia ou numa Magazine Luiza, hoje vai e compra. Eu acho que isso foi importante. O crescimento do PIB esteve relacionado a essa redução também. E o governo Lula demonstra com isso que, com a redução, a arrecadação aumentou. Como você disse, mês de abril foi praticamente 71 bilhões a arrecadação. Então, eu entendo que é importante, agora tem que ter políticas que possam fazer uma avaliação em relação a essa redução, para que não haja um consumo exagerado, para que não ocorra a inflação. Agora, um dado importante em tudo isso. Enquanto o salário mínimo ele for aumentado acima da inflação, e como foi nesses últimos anos, eu me lembro que o movimento sindical, ele lutava para que o salário mínimo chegasse a $100. O objetivo era que o salário mínimo chegasse a $100. Estava bom para o movimento sindical. Isso estou falando há 15 anos atrás.
Hoje o salário mínimo está em torno de 280 dólares. Então, enquanto o salário mínimo vier subindo acima da inflação, na minha avaliação, vai ter o aquecimento da economia, e por isso que quando a Bolsa desce, as ações das empresas de construção disparam. Hoje, as empresas que mais crescem no país são as empresas de construção. E também a de material de construção, se não me engano, é 20% o crescimento. Então, eu achei muito importante essa redução do IPI. Bom, você falou em salário mínimo, Pedra, e a gente sabe que, para quem recebe o salário mínimo hoje, ele é muito pequeno, ele realmente não dá para quase nada. Mas para quem paga o salário mínimo, ele é um pouco oneroso, né? Eu queria saber dos dois, como tentar equacionar essa situação? A gente trazer o salário mínimo num patamar ideal, que dê mais sustentabilidade para a família brasileira, sem prejudicar empresários pequenos, até pequenos empresários principalmente, até grandes empresários que pagam o salário mínimo e têm as suas despesas ancoradas de uma certa forma nisso. Começa o Reinaldo. Caro vereador, só explicando, eu não me coloquei contra a renúncia fiscal, eu só disse que ela precisa ir mais além com soluções e contrapartidas ambientais e qualidade de vida. Quanto à questão do salário mínimo, eu acho que essa é uma discussão muito interessante, né? E até é bem complexa, né? Inclusive há diversos setores da economia que ainda defendem a regionalização do salário mínimo, porque colocam que há disparidades regionais. E já outros colocam que é preciso que se acabe essas disparidades regionais exatamente com um salário mínimo unificado, né? Eu acho que, de qualquer jeito, não dá para se considerar que, no dia de hoje, nós estamos que esse salário mínimo seja uma fortuna com o custo de vida que está aí. E não dá para, de certa forma, o empresariado brasileiro, né, que, às vezes, o cara vai reclamar que está pagando o salário mínimo enorme, lá de cima do seu iate, do seu avião particular, né, de sua mansão, que não declaram para a Receita, né, e reclama que aquele empregado está ganhando aquela fortuna de R$500 por salário mínimo. Eu não acho que o salário mínimo é pequeno, eu acho que dessa vez, às vezes, o empresariado brasileiro, ele chora demais, né? Ele tem aquele comportamento um pouco, ele tem um discurso um pouco socialista quando se trata do que gasta, né? E capitalista quando se fala do ganho dele, aí ele tem que ser capitalista. Aí eu defendo um salário mínimo justo e que hoje não é justo o que está aí, né? No patamar. Eu acho que não dá para se falar em questão de patamar. Eu acho que não dá para se dizer o discurso de que esse salário mínimo está alto. Não está, né? Eu acho que não está. Eu acho que os economistas, o governo, a sociedade, não é? O fisco também, tem que ver uma maneira de se equacionar isso aí e se dar mais ganhos, porque também se você se você oferece uma boa educação, não é? Uma boa saúde, isso também interfere no salário, porque o salário não é só o que a pessoa ganha, né? Se ele ganha aquele salário mínimo de 2, e não tem uma boa escola para colocar o filho, não tem segurança, ele tem que morar numa favela, num local distante, né? Não tem uma qualidade de vida, eu acho que essa é uma discussão que tem que ser feita e bem ampla, até dentro de uma reforma tributária.